Olá, sou a professora Maria Adélia da Costa, sou graduada em Pedagogia, com mestrado em Educação Tecnológica pelo Cefet Minas e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Iniciaremos agora a nossa disciplina Prática de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente. A expectativa é que possamos estabelecer um diálogo a respeito das representações sobre o fazer docente, ou seja, compreender como os professores e as professoras constroem e reconstroem a sua identidade docente. Na disciplina Prática de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente, estudaremos as práticas de ensino como instrumento de integração do aluno com a realidade social, econômica e o trabalho no curso, a interlocução com os referenciais teóricos do currículo, a iniciação à pesquisa educacional e ao ensino, a articulação teoria e prática, a iniciação profissional junto às escolas ou outros ambientes educacionais nas atividades de observação, análise e intervenção. O objetivo geral dessa disciplina é que, ao final do curso, vocês, alunos e alunas, sejam capazes de compreender o fazer docente na perspectiva da prática social, com temas que possibilite abranger os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos implicados na história da profissão e no exercício da docência. A metodologia de trabalho será: os conteúdos curriculares buscam contemplar a necessária articulação entre teoria e prática. Nessa direção, buscaremos valorizar e possibilitar a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, oportunizando situações de aprendizagem a partir da análise de ações voltadas à qualificação de projetos de formação inicial e continuada de professores, à luz da produção teórica atualizada sobre o tema. Desse modo, as atividades serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas, seminários de leituras e debates, fóruns de discussão sobre assuntos das atividades de aula e de indicação de filmes relacionados às temáticas curriculares. A avaliação desempenha funções que a tornam indispensável no processo educativo. Sua função mais evidente é a pedagógica, que visa, principalmente, a verificação da aprendizagem do acadêmico, a identificação de suas necessidades e melhoria do processo de ensino-aprendizagem, objetivando a qualidade e realimentação do processo. A avaliação na educação à distância busca a interdependência das modalidades diagnóstica, formativa e somativa, com ênfase na sua continuidade, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada acadêmico. A avaliação da aprendizagem terá por objetivo verificar o desenvolvimento do acadêmico nas competências previstas em cada período, e a sua capacidade de mobilizar os conhecimentos e aplicá-los em situações problema, delineando as hipóteses. Será processual e baseadas em atividades individuais e coletivas, previstas nos períodos. As atividades serão acompanhadas e avaliadas pelos tutores, com apoio da equipe de professores formadores. Os principais aspectos a serem avaliados serão a responsabilidade e a participação nas aulas, bem como a participação e a contribuição dos estudantes nos fóruns de discussão. O nosso conteúdo previsto será o seguinte: Unidade 1, Professor Reflexivo. Nós veremos os aspectos teóricos práticos na construção da identidade do docente. A Unidade 2, problematizaremos sobre a reflexão e a docência, aproximando com os conceitos de professor reflexivo. Os aspectos relevantes sobre o desenvolvimento profissional da docência, considerando a pesquisa. E na Unidade 3, faremos uma interlocução entre as ferramentas para reflexão e inquirição e a interlocução com os referenciais teóricos do currículo. Para o desenvolvimento da nossa disciplina, contaremos com a ajuda dos tutores.
Os tutores são profissionais que atenderão vocês, estudantes, orientando-os na execução de suas atividades, auxiliando-os na organização do seu tempo de estudo. Uma das atribuições do tutor é auxiliar o professor formador, acompanhando os estudos dos discentes e tirando suas dúvidas em relação aos conteúdos apresentados. Nós temos o tutor presencial, que tem a função de acompanhar e orientar os acadêmicos do curso no polo de apoio presencial, planejar as atividades para a recuperação das outras atividades, realizar, juntamente com os professores formadores, os seminários introdutórios, que acontecerão de acordo com a necessidade do professor, e seminários temáticos. Colaborar com a realização das atividades da fase presencial intensiva, consolidar os dados da avaliação online, aplicar as avaliações semestrais, orientar e acompanhar as atividades de estágio, TCC e AACC, registrar o conteúdo, a frequência e o aproveitamento dos acadêmicos nas avaliações, no diário eletrônico, dentre outras. Além do tutor presencial, temos também o tutor à distância, que tem a função de prestar assistência aos professores formadores de acordo com as disciplinas ministradas no período, orientar os tutores presenciais e os acadêmicos, consolidar os dados da avaliação online, auxiliar o professor na correção de avaliações, quando solicitado, dentre outras atividades. Estes profissionais permanecerão no Instituto Federal Norte de Minas Gerais e darão suporte remoto, telefone, fax, e-mail, aos tutores presenciais e acadêmicos, assim como aos professores formadores também. Nesse momento em que vocês, alunos e alunas do curso de Pedagogia, estão iniciando seus estudos na perspectiva da formação profissional na área educacional, saliento a importância de se dedicarem aos trabalhos acadêmicos para que possam contribuir com a melhoria da educação em sua região. O pedagogo é um especialista em educação e, como tal, deve-se entender da globalidade e complexidade dos aspectos que diretamente ou indiretamente abrangem o campo educacional. Somos nós, pedagogos e pedagogas, que no exercício da nossa profissão, iremos dialogar com as outras áreas científicas, visando a uma melhor eficácia do processo ensino-aprendizagem. Portanto, vocês, futuros pedagogos e pedagogas, serão corresponsáveis por uma educação crítica, progressista e autônoma. Vamos começar nosso desafio? Preparados? Conto com vocês para fazermos boas discussões e problematizações acerca das representações dos saberes docentes. Bom trabalho para todos e todas. Bom, agora que já apresentei a vocês a disciplina Prática de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente, vamos iniciar a nossa primeira unidade de estudo. Para isso, iniciaremos a nossa aula a partir das seguintes questões. O que é um professor reflexivo? Por quê? Para que se tornar um professor reflexivo? Para as discussões sobre professor reflexivo, faremos uma incursão no texto Professor Reflexivo, Construindo uma Crítica, publicado pela professora Selma Garrido Pimenta, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Desde o início dos anos 90, a expressão professor reflexivo vem se destacando no campo educacional. E, segundo os estudos da autora, sempre existiu uma tendência de adjetivar a expressão professor reflexivo, enquanto que a mesma deveria ser entendida como um conceito, não como um adjetivo, ou seja, como um movimento teórico de compreensão do trabalho docente. Destaca-se que a autora chama a atenção para o fato de que a expressão professor reflexivo não deveria ser compreendida como uma expressão adjetivada. Ou seja, a expressão nessa perspectiva vai além do reducionismo semântico da palavra refletir.
Nesse sentido, refletir é entendido como um conceito ligado a uma ação docente, a uma característica peculiar da profissão professor. Mas o que significa isso? Significa, a priori, que o refletir, o pensar, o planejar, dentre outros atributos, são características inerentes a todo ser humano. São características próprias de todos os seres humanos e são essas características que nos diferencia dos demais animais. Se o ato de refletir é inato ao ser humano, e o professor é um ser humano, por consequente, também ele é inato ao professor. Se ele é inato ao professor, por que a ideia de professor reflexivo? Os estudos dessa autora, Selma Garrido, foram baseados nas pesquisas de Donald Shaw, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que, fundamentado nos argumentos de John Dewey sobre uma formação que valorize a experiência e a reflexão na experiência, propõe uma formação profissional balizada na epistemologia da prática. Ou seja, isso quer dizer que é necessário compreender a prática profissional como um momento de formação. É o que nós chamamos de formação em desenvolvimento, de construção e reconstrução de conhecimento, que se faz por meio da reflexão, da análise e da problematização. Desse modo, ocorrerá uma valorização do conhecimento tácito, do conhecimento adquirido pelo acúmulo das experiências e vivências de cada sujeito, de cada pessoa, que está presente nas soluções que os profissionais encontram em ato, no exercício da profissão, na materialização das atividades docentes, nas práticas didáticos-pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Considerando essa ideia da compreensão da prática profissional como um momento de formação em desenvolvimento, como um momento de construção e reconstrução do conhecimento que se faz por meio da reflexão, por meio da análise e da problematização, autores pesquisadores como Pimenta e Shaw defendem uma formação refletida na prática. Numa prática que possibilite questionar e problematizar as experiências e as vivências dos docentes em salas de aulas, o que poderá possibilitar responder a situações novas, de incertezas e indefinições. Lembrando que cada aula preparada e desenvolvida pelos docentes é uma oportunidade única de coletar informações e percepções a respeito da prática didático-pedagógica, pois ela ocorre em relação, em conexão, em integração com o coletivo de diferentes sujeitos que representam a diversidade em sala de aula. Refletir sobre essa interação, sendo o professor mediador das relações múltiplas ocorridas nesse espaço educativo, sendo o professor também responsável pelo processo ensino-aprendizagem, é, portanto, uma oportunidade de crescimento profissional e também de formação em desenvolvimento da profissão. Sobre esse aspecto, são vários os pesquisadores que se interessam pela temática. Por exemplo, Gomes Pérez, da Universidade de Málaga. Ele afirma que a expressão professor reflexivo refere-se a um processo de reflexão na ação, ou uma conversação refletida com a situação problemática concreta. O professor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa, em entrevista para o programa Salto para o Futuro, responde a seguinte indagação: o que é ser um professor pesquisador e reflexivo? Essas capacidades são inerentes à profissão do docente? Para essa questão, o professor Nóvoa responde o seguinte: o paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática, é o paradigma, hoje em dia, dominante na área de formação de professores. Por vezes, é um paradigma um bocadinho retórico. E eu, um pouco também, em jeito de brincadeira, mais de uma vez,
já disse que o que me importa mais é saber como é que os professores refletiam antes que os universitários tivessem decidido que eles deveriam ser professores reflexivos. Eu diria que a prática do professor reflexivo é inerente à profissão docente no sentido de serem naturais, mas que elas são inerentes no sentido em que elas são essenciais para a profissão. E, portanto, tem que se criar um conjunto de condições, um conjunto de regras, um conjunto de lógicas de trabalho e, em particular, eu insisto nesse ponto, criar lógicas de trabalho coletivo dentro das escolas, a partir das quais, por meio da reflexão, por meio da troca de experiências, por meio da partilha, seja possível dar origem a uma atitude reflexiva por parte dos professores. Eu disse e julgo que vale a pena insistir nesse ponto. A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se transforma em conhecimento por meio desta análise sistemática das práticas. Uma análise que é uma análise individual, mas que é também coletiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas e em situações de formação. Outra questão elaborada e direcionada ao professor Novoa pela canal Salto para o Futuro, foi: o que é ser professor pesquisador? Para essa questão, o professor Novoa disse o seguinte: o professor pesquisador e o professor reflexivo, no fundo, correspondem a correntes diferentes para dizer a mesma coisa. São nomes distintos, maneiras diferentes dos teóricos da literatura pedagógica abordarem uma mesma realidade. A realidade é que o professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua prática. Portanto, aqui estamos dentro do paradigma do professor reflexivo. É evidente que podemos encontrar dezenas de textos para explicar a diferença entre esses conceitos, mas creio que, no fundo, eles fazem parte de um mesmo movimento de preocupação com um professor, que é um professor indagador, que seja um professor que assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como um objeto de reflexão, como um objeto de análise. Mas insisto nesse ponto, a experiência por si só não é formadora. John Dewey, pedagogo americano e sociólogo do princípio do século, dizia: quando se afirma que o professor tem 10 anos de experiência, dá para dizer que ele tem 10 anos de experiência ou que ele tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes. E, na verdade, há muitas vezes essa ideia. Experiência por si só pode ser uma mera repetição, uma mera rotina. Não é ela que é formadora. Formadora é a reflexão que se faz sobre essa experiência ou a pesquisa que se faz sobre essa experiência. Sobre essa perspectiva, apontada pelo professor Novoa e que nos faz refletir muito sobre os processos de elaboração da aula ocorrido no cotidiano de nossas escolas. Estaríamos nós professores, repetindo a mesma experiência por 10, 20 anos? Como podemos nós, pedagogos e pedagogas, colaborar, intervir nesse ciclo de desenvolvimento profissional para que as práticas docentes, as experiências e as vivências profissionais possam, de fato, serem consideradas formadoras? Bom, não temos todas as respostas, mas talvez mais importante que as respostas sejam a nossa capacidade de questionar, de elaborar as perguntas, pois isso sinaliza inquietações que podem motivar e impulsionar pesquisas, estudos e, por consequente, encontrar respostas e novas perguntas. Pois a educação não acontece desvinculada da vida real. A educação não acontece no movimento linear e, portanto, as mudanças sociais, históricas, políticas, culturais impactam e são impactadas pela escola. Ou seja, as relações formais de educação escolar acontecem em interação com as práticas sociais. Vamos agora
ler o depoimento de Denise, uma futura professora que, após suas primeiras incursões numa sala de aula, fez o seguinte relato. Eu pensava que para ensinar bastava seguir algumas orientações gerais, como no caso da aplicação de uma fórmula. Acreditava que o curso de pedagogia me ensinaria as receitas. E com as receitas em mãos, eu aplicaria em sala de aula. Entretanto, aos poucos fui descobrindo que ensinar é um processo de descoberta pessoal, que envolve domínio da matéria, de teorias e de métodos. Além do conhecimento sobre os alunos, implica conhecer o currículo e colocar algo de você nesse currículo. Ensinar é um processo contínuo que existe, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Assim como Denise, uma futura professora, descobriu, o ensino é uma atividade complexa que implica envolvimento pessoal. O tornar-se professor tem sido entendido como um contínuo, isso é, um processo de desenvolvimento ao longo da vida toda. A ideia da aprendizagem ao longo da vida, segundo os estudos de Reginaldo Manuel, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa, é compreendido como toda a aprendizagem, toda a atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e ou relacionada com o emprego. Desse modo, é importante que as instituições escolares fomentem a formação e desenvolvimento dos professores, pois a educação não é um processo rígido. A educação não está desvinculada dos contextos sociais, políticos, econômicos, financeiros, culturais. Bom, agora que vimos o que significa a expressão professor reflexivo, passaremos a discutir a seguinte questão. Ensinar e ser professor são processos independentes ou interrelacionados? Para que discorramos sobre essa questão, iremos utilizar dos estudos de Rubem Alves com uma brincadeira que ele relembra da época de criança, boca de forno. O autor usa a brincadeira boca de forno para nos apresentar a visão que ele tinha sobre determinadas práticas escolares. Quem se lembra dessa brincadeira? Era mais ou menos assim. Você fala boca e forno. As crianças respondem forno. Você diz furtaram um bolo. As crianças repetem bolo. Aí você pergunta, farão tudo o que o seu mestre mandar? E as crianças em coro respondem cheias de entusiasmo ingênuo e inocente. Faremos todos, faremos todos, faremos todos. Hoje, raramente as crianças conhecem essas brincadeiras. Estão cada vez mais conectadas às redes sociais ou às novas tecnologias, os novos jogos eletrônicos, né? As nossas brincadeiras de rua, de roda, elas estão um pouco esquecidas. Então, Rubem Alves, a partir dessa brincadeira, faz a seguinte observação. Acho que essa brincadeira é uma repetição do que acontece nas escolas. As crianças são bem ensinadas, aprendem muito bem, tão bem que se tornam incapazes de pensar coisas diferentes. Tornam-se ecos das receitas ensinadas e aprendidas. Tornam-se incapazes de dizer o diferente. Se existe uma forma certa de pensar as coisas e de fazer as coisas, por que se dar ao trabalho de se meter por caminhos não explorados? Basta repetir aquilo que a tradição sedimentou e que a escola ensinou. O saber sedimentado nos poupa dos riscos da aventura de pensar. Considerando o pensamento de Rubem Alves, entendemos que as escolas precisam ensinar os alunos a pensar criticamente e não apenas o que o mestre mandou. Isso implica em ser capaz de recriar, readaptar, contextualizar os conceitos aprendidos silenciosamente. Ou seja, é preciso que os estudantes e, sobretudo, os professores entendam o porquê e o para que se deve ensinar determinado conteúdo disciplinar. O aluno deve ser entendido como um ser social. Precisa ser apresentado aos conteúdos escolares de forma que ele possa relacioná-los à sua vida em sociedade. É preciso que o aluno aprenda pela pesquisa, pela reconstrução dos conhecimentos.
Neste caso, o papel do professor é de fundamental importância, pois o conhecimento científico elaborado, ele é de domínio do docente e deverá interagir com o conhecimento de vida e da experiência dos alunos. Para as professoras Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reale e Cláudia Raimundo Reis, ambas da Universidade Federal de São Carlos, afirmam que o ensinar implica o desenvolvimento de compreensões sobre si próprio e também sobre os alunos. Além disso, implica desenvolvimento e conhecimento da matéria, do currículo, das estratégias de ensino e da avaliação. Tudo isso relacionado, interagido em conexão, irá facilitar a aprendizagem dos alunos. Implica, no geral, transformar o conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido pelos alunos. Envolve, portanto, uma relação tripla entre professores, alunos e conteúdos. Ensinar relaciona-se com o entendimento do outro, dos estudantes, da matéria, da pedagogia, do desenvolvimento do currículo, das estratégias e técnicas associadas com a facilitação da aprendizagem por parte do aluno, entre outros aspectos. Implica também atuar em situações caracterizadas pela singularidade, pela incerteza, pela imprevisibilidade, instabilidade e conflito, em que uma pergunta de um aluno, por exemplo, pode mudar o curso de uma aula e demandar o mesmo conteúdo seja ensinado de maneiras diferentes. Demanda considerar as características de cada um dos alunos. Requer conhecer que o planejamento de uma aula deverá ser sempre flexível e que, portanto, o professor deverá estar predisposto a aceitar as intervenções dos estudantes. Pressupõe que a aula seja dialogada. Implica deter informações variadas. Implica, conforme Pacheco e Flores, dispor de um repertório comportamental profissional que permita atuar em zonas indeterminadas da prática, em que a solução de um problema não necessariamente pode ser estendida para outro. Contudo, ser professor é mais amplo, já que a atuação docente não está limitada às atividades realizadas dentro de uma sala de aula. Inclui também as responsabilidades sociais e políticas que o seu papel profissional implica e a participação desse profissional numa escola, numa comunidade e em outros espaços. Abrange as características do ensinar, mas vai além. Envolve ainda a participação na instituição escolar, numa comunidade profissional, na comunidade acadêmica, com características, normas e culturas próprias. A professora Selma Garrido classifica os saberes necessários ao exercício da docência em 3 aspectos. São eles: os saberes da experiência, que dizem do modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida. Dos saberes da área do conhecimento, que são os conhecimentos específicos e os conhecimentos científicos, pois ninguém ensina o que não sabe. E os saberes pedagógicos, que são responsáveis por pensar o ensino como uma prática educativa, com diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano, e saberes didáticos, responsáveis pela articulação da teoria da educação e da teoria de ensino, para ensinar nas situações contextualizadas. Assim, entendemos que o ofício da docência, o aprender a ser professor, a ensinar, não se limita a apenas fazer cursos de formação de professores. Exige e envolve processos contínuos de aprendizagem. A profissão docente exige uma relação dialética com as relações sociais, políticas e culturais, pois assim como a educação, a sociedade é dinâmica. Assim, o ofício docente requer considerar os saberes específicos da prática docente, conforme classificados por Pimenta. Nesse sentido, considera-se importante que o professor seja reflexivo da e na prática didático-pedagógica, ou seja,
que o professor reflita a individualidade da sua prática, sem, contudo, desconsiderar a importância da coletividade, da relação, do diálogo, da troca de experiências com seus pares. Agora que vimos a expressão professor reflexivo sob o ponto de vista de diferentes professores brasileiros e portugueses, vou apresentar a vocês um recorte dos estudos do grande educador brasileiro, professor Paulo Freire. Dentre as obras do professor Paulo Freire, postarei no fórum de discussão um link de acesso ao vídeo Pedagogia da Autonomia, narrado pelo professor André Azevedo da Fonseca. Na Pedagogia da Autonomia, o ensino e a aprendizagem envolvem um movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o próprio fazer. Quando você assistir o filme, para que tenha um bom aproveitamento das ideias do autor, é importante que você tenha lápis e papel na mão para fazer as anotações que julgar interessante durante a exposição do professor. Diante das considerações que fizemos na nossa aula de hoje, com base na interlocução teórica com os autores citados, eu gostaria que vocês pensassem, e depois vamos discutir nos nossos fóruns, o que você compreendeu por professor reflexivo. E também que você definisse o que é ensinar e o que é ser professor. Essas duas questões, se bem compreendidas, serão de fundamental importância para o bom aproveitamento da disciplina. Sugiro que você faça anotações sobre os principais conceitos abordados na aula de hoje e, caso permaneça dúvidas, anote-as para as discussões no fórum. Agradeço a companhia de vocês. Até o próximo encontro.